Olá, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de CSS. Deixa eu só diminuir isso daqui. Nas últimas aulas a gente viu algumas coisas de como estilizar fontes, né? Mostrei aqui como centralizar texto, como trabalhar com texto, basicamente. Então, vou ir aqui no nosso projeto. Deixa eu dar um pouquinho. Aqui tem nossa estilização que a gente fez na aula passada, né? Foi a barrinha verde, centralização do texto, mudar o tamanho de fonte, cores, e foi na aula passada. Hoje eu vou ensinar como estilizar tabelas. Então vamos ali no nosso projeto, a gente vai estilizar nossa tabela aqui, da tabela nutricional do pão de forma. Primeiramente eu vou fazer uma coisa aqui que é centralizar o meu conteúdo. Pode ver que ele está 100% da largura da tela e não está visualmente bacana. Então eu vou centralizar aqui o meu conteúdo. Como é que eu vou fazer isso? Para mim não precisar ficar colocando uma CSS para cada seção, eu vou fazer uma CSS global aqui. Então eu vou colocar aqui centralizado. Em alguns frameworks, na real, na maioria dos frameworks, tu vai encontrar uma classe chamada container, que geralmente essa classe é a classe responsável por centralizar o conteúdo, colocar o conteúdo boxed, que a gente chama, que é o conteúdo com limite de largura ali do seu conteúdo principal, onde sobram espaços nas laterais. No caso aqui eu vou fazer usando a classe centralizada para poder ficar tudo em português aqui e não se apegar tanto à nomenclatura, né? Tu que vai definir, ou a equipe que vai definir o formato da nomenclatura que tu vai usar no teu projeto, se é em português, se é em japonês, se é em coreano, né? Não importa, você que vai definir. Então vou colocar aqui centralizado. Primeiramente eu vou colocar aqui um display block para garantir que o comportamento vai ser igual em todos os navegadores, porque pode dar alguma divergência. Então isso aqui é para garantir o cross-browser, né? Funcionamento igual em vários navegadores. Depois eu vou adicionar um margem alto para que o meu elemento ele se alinhe automaticamente no centro da tela. Então a margem direita e a margem esquerda vai ser automático. Depois eu vou colocar a largura, que é o white, de 100%. Por que eu coloquei 100%? Porque no mobile ele vai ser 100% da tela. Então, por exemplo, a minha largura aqui eu vou colocar 1200 pixels de largura máxima. Ou seja, no mobile ele vai ocupar 100%. Mas se a tela for maior que 1200, o meu conteúdo não vai passar de 1200. Então, eu vou aqui, vou colocar max width, que é a minha largura máxima. Então, minha largura máxima para esse projeto eu vou colocar 1200. Aí vai variar, tem projetos que tem 1280, que tem 1180, depende de projeto para projeto, ou do framework que tu está usando, cada um tem um padrão. Eu costumo trabalhar com 1200. Então, se eu for agora no meu HTML, eu preciso adicionar essa classe no meu conteúdo onde eu quero centralizar. Então, aqui na minha tabela de pão de forma, eu vou adicionar aqui já um ID, tabela nutricional, e eu vou ter que adicionar um outro elemento aqui com aquela classe centralizada. Daí eu vou pegar aqui, vou tirar esse HR, que eu não quero mais essa linha ali embaixo, e vou só indentar o meu código para ficar mais bonitinho. Então, feito isso, eu vou copiar até essa classe aqui para me colocar nas outras sections. Então, nessa section aqui também eu vou deixar centralizado. Eu fecho aqui minha div. E nessa section aqui também vai ficar centralizado. Eu vou fechar aqui minha div. Pode ver que usar um editor mais avançado igual o VS Code, ele tem algumas praticidades, né?
Fica mais prático você fazer certas edições aqui, ó. Eu consigo ser mais produtivo, digamos assim. Então aqui eu coloquei minhas classes. Se eu for aqui no meu navegador, né, já está tudo centralizado do jeito que eu quero. Então todo o meu conteúdo ele vai ter essa largura máxima, né, de 1.200 pixels e vai sobrar sempre espaço nas laterais quando o meu conteúdo for maior. Agora vamos lá na estilização da tabela. Antes de tudo, eu quero que minha seção aqui da tabela nutricional se diferencie das outras. Então, eu vou colocar uma cor de fundo diferente nela. Vou aqui na minha CSS. No meu HTML, eu já coloquei um atributo ID, né, chamado tabela nutricional. Então, eu vou até copiar isso daqui. E vou pegar aqui na minha CSS e selecionar aqui o meu ID, sempre usando hashtag. E colocar uma cor na minha tabela nutricional, naquela section ali. Então, eu vou colocar aqui um background. Vou colocar uma cor aleatória aqui. Agora, minha fonte tem que ser branca para dar um contraste melhor. E eu vou colocar um padding para dar um espaçamento em cima e embaixo da minha tabela. E um margem para dar um espaçamento entre as minhas seções. Então, eu vou colocar margem em cima e embaixo também. Então, aqui eu tenho a minha seção azul da tabela nutricional. Aí, a segunda estilização que eu preciso fazer é na minha tabela. Eu não quero essas bordas aqui, pode ver que está uma borda dupla, né, um pouco esquisita. Eu vou alterar essa borda. Primeiramente, como que eu seleciono aqui a minha tabela que está dentro dessa seção? Eu preciso vir aqui na minha CSS, né, eu tenho ali o meu ID, e eu faço isso. Ou seja, eu vou selecionar a tag table que está dentro da minha tabela nutricional. Ou seja, que é filha do meu elemento que tem a ID tabela nutricional. Então, todas essas tables, se eu adicionar mais uma table aqui dentro, se eu duplicar essa table aqui, por exemplo, né, se eu venho cá e duplico ela, a minha CSS também vai pegar nessa outra table. Eu estou usando um seletor aqui de tag. Então, ele vai pegar em todas as tags table. No caso, eu só estou especificando que as tags tables dentro da minha tabela nutricional, dentro do meu elemento tabela nutricional. Ou seja, não vai pegar globalmente em toda a página, mas dentro daquela seção, qualquer tabela dentro daquela seção vai ser afetada por essa CSS. Primeira coisa que eu preciso fazer é resetar minha borda. Como é que eu faço isso? Tem uma propriedade chamada Border Collapse, que faz aquela borda ali ela ficar duplicada, digamos assim. E eu quero uma borda única, então uso a propriedade Border Collapse com o valor Collapse, porque o que vai acontecer, ela vai ir para uma borda simples. Agora eu tenho uma borda só única, simples. Só que eu também quero mudar a cor dessa borda. Pode ver que está cinza aqui nas linhas e colunas, e a borda da tabela em si está preta. E eu quero colocar lá todas as bordas brancas. Então eu vou colocar aqui border 1 pixel solid e branco. Todas as bordas vão ficar brancas. Outra coisa que está me incomodando aqui é o distanciamento entre o texto e as linhas. Pode ver que está muito grudado dentro da célula. E eu quero um pouco de distanciamento. E qual tag que são essas daqui? Essas tags são as tags TD. Se eu expandir aqui minha tabela, pode ver que o meu conteúdo, meu texto, fica todo entre as tags TD. Então, eu preciso selecionar essa tag TD e adicionar um padding nela para dar uma margem interna. Eu vou selecionar aqui tabela nutricional e vou selecionar as minhas TDs que estão ali dentro. Então, nelas, eu vou adicionar um padding de 8 pixels, eu acho que vai ser o suficiente, para dar assim uma respirada na minha tabela. Pode ver que ficou muito mais fácil de ler o conteúdo, mas eu preciso utilizar a parte de cima aqui ainda. Pode ver que essa parte ali é da terrídeo, é do cabeçalho da nossa tabela. Então, aqui na nossa terrídeo, pode ver que eu até errei aqui, ó. E eu errei aqui também. Vamos ajeitar esse HTML.
Então, na minha TRID aqui, eu quero dar uma alinhada nela. Primeiramente, eu vou tirar a margem que tem nesse H3. Todo H, seja do H1 até o H6, o navegador ele vai inserir margem automaticamente. Então, se eu selecionar aqui o meu elemento, ele tem margem. O meu H3, ele já tem margem por padrão. Eu vou resetar essa margem do meu H3. Então, eu vou pegar aqui TRID, para eu ver que afeta só o H3 que está lá dentro da minha TRID. E eu vou resetar a margem dele. Para a gente ver aqui como que fica. Pode ver que agora só falta adicionar uma borda aqui, igual eu adicionei nas TDs. Então eu vou adicionar aqui uma borda na minha TH agora, no caso. Então eu vou adicionar aqui tabela nutricional, TH, e uma margem interna um pouquinho maior de 10 pixels, um pouquinho maior do que das minhas TDs, para dar um pouquinho mais de espaçamento. Pode ver que já o visual ficou mais bacana do que a nossa tabela inicial lá. Então era basicamente isso, né? Não vou me aprofundar muito na estilização. O meu intuito aqui nesse módulo de CSS é fazer você entender os seletores. Os seletores CSS, você tem que dominar eles profundamente se você quiser fazer coisas extraordinárias em CSS. Tem muita coisa que eu vejo pessoas fazendo com JavaScript que daria para fazer tranquilamente em CSS, mas talvez por falta de conhecimento profundo em seletores, a pessoa não faz em CSS. Então, aqui hoje eu ensinei basicamente como utilizar um seletor um pouquinho mais específico, né? Quanto mais tags, assim, quanto mais hierárquico é o teu seletor, a gente fala que ele é mais específico. Então, aqui você aprendeu até 3 níveis de seletores. Então, tu tem que conseguir entender o que isso daqui significa, o que isso daqui está selecionando lá no teu HTML, para você conseguir fazer seletores mais complexos ainda. A CSS é muito vasta na questão de seletores, te dá várias possibilidades de usar seletores avançados, que eu vou ensinar no decorrer desse vídeo, cada vez avançando mais nos seletores, né? Então, eu comecei aqui por seleção de tag básica, depois fui para ID, depois fui para class, e agora já fiz algo mais hierárquico, um pouco mais complexo. Então, tu tem que entender o que são os seletores e conseguir trabalhar com seletores complexos para fazer coisas complexas em CSS. Né? Então, é isso. A aula de hoje é basicamente essa estilização da tabela. É bem basicão mesmo. A nossa tabela vai ser assim. Pode ver que já vai ganhando um visual diferenciado. Então, aqui a gente tem uma seção inicial, né, toda branca e tal. E aí aqui a gente já parte para uma coloração azul. E as outras seções a gente vai estilizando de acordo com o decorrer da aula. Mas pode ver que já está ganhando uma certa identidade, um certo aspecto visual bem melhor do que aquele HTML bem cru, bem limpo que a gente tinha feito lá no início do curso. Então, deixa teu like, deixa teu comentário e até a próxima aula.